Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos conversar sobre o incrível mundo dos juros compostos e como você pode usar essa mágica financeira para aumentar a sua riqueza. Não importa se você é um investidor iniciante ou experiente, entender o poder dos juros compostos é essencial para o seu sucesso financeiro. Então, bora lá? Antes de começar o vídeo, eu tenho aquela velha pergunta para te fazer se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ganhar mais dinheiro com os juros compostos. Vamos desvendar o conceito dos juros compostos, a sua importância e como funciona na prática. Então, é fundamental a gente aproveitar o máximo do poder dessa ferramenta financeira. Os juros compostos são juros calculados não apenas sobre o valor inicial do investimento, mas também sobre os juros acumulados. Isso significa que o valor do seu investimento cresce exponencialmente com o tempo, à medida que os juros são aplicados tanto ao principal quanto aos juros acumulados anteriormente. Então, para a gente entender melhor, vamos comparar os juros simples com os juros compostos. Nos juros simples, os juros são aplicados apenas no valor principal do investimento e não aos juros acumulados. Com o tempo, os juros compostos eles vão gerar um retorno significativamente maior em comparação aos que têm juros simples, devido ao efeito exponencial dos juros compostos. E a fórmula para a gente calcular o montante final de um investimento com juros compostos é a seguinte: A igual a P multiplicado por 1 mais R sobre N elevado a N multiplicado por T, onde A é o montante final do investimento, P o valor principal, ou seja, o valor inicial do investimento, R é a taxa de juros anual, N é o número de vezes que os juros são compostos por ano e T é o tempo em anos. Para simplificar isso tudo, eu fiz uma planilha para a gente calcular esses juros compostos e você pode baixar ela aqui clicando na descrição do vídeo. Então vamos ver um exemplo prático para ilustrar o poder dos juros compostos. Imagina que você vai investir R$10.000 a uma taxa de juros anual a 5%. Se os juros for simples, no final de 10 anos, você tem 15 mil. No entanto, com os juros compostos, o montante final seria aproximadamente R$16.386,87, um aumento considerável em relação aos juros simples. O poder dos juros compostos é crucial para os investidores, pois ele permite que eles acumulem riqueza de maneira rápida e eficiente. Investimentos que geram juros compostos, como ações ou fundos de investimentos, tendem a apresentar um desempenho superior ao longo prazo em comparação com os investimentos que rendem apenas nos juros simples. Agora, vamos juntos explorar como o tempo e a taxa de juros podem impactar no crescimento do seu investimento por meio dos juros compostos. Entender esses dois fatores é essencial para a gente tirar o máximo de proveito dos nossos investimentos. Sabe aquele ditado, tempo é dinheiro? Ele se encaixa perfeitamente aqui. Quanto mais tempo seu dinheiro ficar investido, maior será o efeito dos juros compostos. Isso vai fazer o seu capital crescer de uma forma exponencial. Esse fenômeno é chamado de capitalização e mostra como começar a investir cedo e ter paciência são peças-chave para o sucesso financeiro ao longo prazo. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o papel da taxa de juros. A taxa de juros também tem um papel importante na hora de determinar o retorno dos investimentos com juros compostos. Uma taxa de juros maior fará o seu investimento crescer mais rápido, mas preste atenção, investimento com taxas de juros mais elevadas geralmente envolvem mais riscos, então é fundamental equilibrar o potencial de retorno com seu apetite ao risco ao escolher os investimentos. Vamos conferir alguns exemplos para entender melhor como o tempo e as taxas de juros afetam os juros compostos. O exemplo 1. Um investimento de R$10.000 a uma taxa de juros anual de 5% durante 20 e 30 anos. Após 20 anos, teríamos aproximadamente R$26.000 e após 30 anos, teríamos um pouquinho mais de R$43.000. No exemplo 2, a gente pode ver um investimento de R$10.000 a uma taxa de juros anual de 7% durante 20 e 30 anos. Após 20 anos, teríamos mais de R$38.000 e após 30 anos, teremos mais de R$76.000. Então, viram só? Esses exemplos mostram como o tempo e a taxa de juros mais altas podem aumentar bastante o valor do seu investimento, graças aos juros compostos. E aqui vai uma dica rápida e fácil para vocês, que é a regra de 72. Ela serve para estimar quanto tempo você precisa para dobrar o valor do seu investimento com base na taxa de juros. É simples, é só dividir 72 pela taxa de juros anual. Por exemplo, se a taxa de juros for 6%, vai levar cerca de 12 anos, porque é 72 dividido por 6 para a gente dobrar o valor do seu investimento. Agora que vocês já entenderam o impacto
impacto do tempo e das taxas de juros nos juros compostos, estamos prontos para aprender como aplicar esse conhecimento aos nossos investimentos e maximizar o potencial de retorno. Como a gente viu, o tempo e as taxas de juros impactam nos juros compostos. Agora vamos colocar esse conhecimento em prática e aprender a usar os juros compostos a nosso favor. Primeira dica de ouro é ser consistente em seus investimentos, porque isso é crucial. É verdade que nem sempre temos grandes quantias para investir, mas aportes regulares, mesmo que pequenos, podem fazer uma enorme diferença no longo prazo. Pense em criar um hábito de poupar e investir todos os meses, combinado? Uma outra estratégia que é fundamental é diversificar os investimentos. Sabe aquele ditado? Não coloque todos os ovos numa cesta só? Pois é, a ideia aqui é distribuir o seu dinheiro em diferentes tipos de ativos, como ações, renda fixa, fundos imobiliários, e dessa forma você reduz os riscos e aumenta as chances de obter retornos consistentes. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é de reinvestir os lucros. Para aproveitar o máximo dos juros compostos, a gente vai reinvestir os lucros, porque isso é uma jogada inteligente. Isso significa que, em vez de você gastar os lucros que você recebe dos seus investimentos, você reinveste, aumentando assim o montante que rende em juros. Dessa forma, você potencializa ainda mais o efeito da capitalização. Não podemos esquecer que investir é um projeto de longo prazo, então planeje suas metas financeiras e trace estratégias para alcançá-las. Lembre-se de que a paciência é uma virtude, especialmente quando se trata de juros compostos. Com o tempo, vocês verão seus investimentos crescer e se aproximar cada vez mais dos seus objetivos. E uma das coisas que a gente tem que falar também, que é importante a gente entender qual é o nosso perfil de investidor. Isso tem a ver com quanto de risco você está disposto a assumir nos seus investimentos. Existem basicamente 3 perfis: conservador, moderado e arrojado. Vamos conversar um pouco sobre cada um deles e assim vocês vão poder identificar quais deles combinam com vocês. Combinado? O investidor conservador prefere investimentos com menos risco, mesmo que isso signifique um retorno menor. Geralmente, ele opta por renda fixa como títulos públicos ou CDBs. O perfil moderado, ele busca um equilíbrio entre risco e retorno, diversificando a sua carteira com investimentos em renda fixa e renda variável. Algumas opções são fundos multimercados, ações e até mesmo algumas criptomoedas, mas sempre mantendo uma base sólida e investimentos mais seguros. O investidor arrojado, ele está disposto a assumir riscos maiores e busca de retornos mais expressivos. Ele investe predominantemente em ações, opções e pode até se aventurar em investimentos internacionais ou em startups. Agora que você já conhece os perfis, é hora de definir qual é o seu perfil. Para isso, leve em consideração os fatores como sua tolerância ao risco, objetivos financeiros e tempo de investimento. Algumas perguntas podem ajudar nesse processo. E essas perguntas são: você prefere investimentos mais seguros, mesmo que isso signifique ganhos menores? Qual o objetivo ao investir? Comprar um imóvel garantir uma aposentadoria tranquila ou multiplicar o seu patrimônio? Quanto tempo você está disposto a deixar o seu dinheiro investido antes de resgatá-lo? Ou então, você pode fazer teste também nas corretoras, que é bem simples. É só você ir lá, fazer seu teste e vamos lembrar uma coisa, que o seu perfil pode mudar ao longo do tempo, conforme você adquire mais experiência e conhecimento no mundo dos investimentos, ou mesmo conforme as suas prioridades e objetivos financeiros, porque eles evoluem. Deixa aqui nos comentários qual é o seu perfil de investidor, que eu quero saber. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que eu possa ter ajudado de alguma maneira. Por hoje é isso, valeu e até a próxima!